mais uma nossa sessão aqui do Laboratório Marxista, né? Estamos aqui, ó, Laboratório Marxista de Teorias da Mais-Valia, que geralmente fala em laboratório, a gente faz umas experiências aqui meio malucas, né, Zé? Aqui é dois cientistas malucos, fazendo misturas aqui para tentar entender essas categorias, porque o Marx é isso, o Marx ele tem quase o discurso de crítica da economia política tem uma dimensão quase laboratorial de criação, de desvelamento, né, daquelas coisas, daqueles preparados para a gente entender esse mundo da fantasmagoria capitalista, né, porque, na verdade, não é que os fantasmas estão lá fora, né, aqui não, aqui a gente tenta entender essas... e essa é a ideia, né, do autor. O Marx ele sempre tem, né, que na verdade não é ele que é o feiticeiro, na verdade ele está se preparando para enfrentar o mundo de feiticeiros, que é o mundo do capital. O mundo do capital é um mundo de feitiços, né, de fantasmagorias, daquilo que a gente está, né, lidando esses conceitos, essas categorias aqui, todas são verdadeiras fantasmagorias, né? Porque isso tudo que ele, ele trata, né? Esse movimento aí, né? Fluxo, fluxão, presente, passado, né? Esse pretérito mais que perfeito, futuro do subjuntivo, tá? Tem umas coisas, só a dialética. Bom, onde é que nós paramos mesmo, Eziel? Se eu não me engano, a gente fez uma leitura até o segundo parágrafo. Não. Até... Tem uns parágrafos menores aqui, né? Mas aqui, Tem. 1, 2, 3, 4... No quinto parágrafo, a gente fez leitura até o quinto parágrafo, considerando esses dois parágrafos pequenos. Então, a gente começaria aqui, a destinação econômico-social, é isso? Isso. Dos meios de produção. Vamos só para amarrar, a gente lê o parágrafo anterior, mais esse que eu fiz referência aqui. A gente já fecha, pode ser? Legal. Vamos Vamos lá. lá, então. Como possuidor dos meios de produção, é capitalista. Como trabalhador, é assalariado de si mesmo. Como capitalista, paga o salário a si mesmo e extrai o lucro de seu capital. Isto é, explora a si mesmo como assalariado e se paga com a mais-valia, o tributo que o trabalho deve ao capital. Talvez ainda se pague uma terceira parte como dono da terra, renda fundiária. Do mesmo modo que, como veremos mais tarde, o capitalista industrial, quando trabalha com capital próprio, paga juros a si mesmo, considerados como coisa que deve à sua pessoa, não como capitalista industrial, mas como capitalista puro e simples. A destinação econômico-social dos meios de produção na produção capitalista, expressando determinada relação de produção, se entrelaça tanto com a existência material desses meios de produção como tais, e segundo o modo de ver da sociedade burguesa, é dela tão inseparável que aquela destinação categórica, é também aplicada onde a relação diretamente a contradiz. Os meios de produção só se tornam capital ao ficarem independentes, como força autônoma em face do trabalho. No caso referido, o produtor, o trabalhador, é possuidor, proprietário dos meios de produção. Esses meios não são capital, nem o produtor perante eles é assalariado. Não obstante, são considerados capital e o próprio produtor se biparte e, desse modo, como capitalista, se emprega a si mesmo como assalariado.
Aqui está o segredo de toda a nossa discussão que a gente tem feito até agora, está aqui. A forma como a gente vai entender isso daqui vai ser um divisor de águas. Aí eu queria ouvi-lo, porque Marx ele fala uma coisa, depois ele desdiz aquilo que ele disse. O que é isso daqui? Como é que você entende isso daqui? Justamente, né? Abre muitas interpretações possíveis dessa forma de exposição extremamente dialética, né? E até, de certa forma, um tanto como inconclusiva, né? É um tom inconclusivo, mas eu entendo que a questão fundamental aqui, né, é a questão da propriedade como condição para pensar essas formas de inserção do trabalho, né, as formas de apropriação da riqueza também, todas essas formas de propriedade, essas posições entre produtor e não produtor, entre proprietário e não proprietário, elas se referem a condições de apropriação do produto social, né, relativa a essas condições de possuir ou não possuir, e a natureza da posse, né, se ela é uma posse relativa a meio de produção, se ela é uma posse relativa à força de trabalho, como que se dá essa participação, né, porque aqui a gente vê um trabalhador que na condição de proprietário, ele participa do produto sob duas formas de propriedade, como detentor de força de trabalho, porque não há produção de valor, né, sem esse elemento fundamental, não há criação de valor, e como detentor também de instrumentos de produção, como detentor de meios de produção, e não só meios de produção como maquinarias, né, por exemplo, a propriedade da terra, talvez um trabalhador proprietário ali do seu terreno produtivo, né? Um camponês que detém a posse da terra e não precise arrendá-la para produzir. Pode ser que um produtor camponês, né? Talvez há casos ainda até na nossa sociedade recente em que há situações em que esses pequenos produtores eles arrendam a terra, né? E aí eles dividem uma parcela do valor que eles criam com esses arrendamentos. Mas aí, considerando esse produtor de mercadorias, na condição também de proprietário desses meios de produção, dessas formas de propriedade, você tem uma excentricidade na participação do produto social, né? Eu entendo que esses são elementos fundamentais sobre essa participação. Não sei, acho que há outras questões a se considerar aqui, mas eu quando leio essas passagens, eu entendo que esses elementos eles são bem importantes. Veja bem, eu vou fazer aqui uma interpretação desse último parágrafo, que tem questões interessantes, porque o Marx ele é muito interessante, porque ele é um autor de muita profundidade, se você souber explorar, porque, na verdade, olha só, ele está dizendo aqui o seguinte, que a sociedade burguesa ela tem um modo de ver as relações sociais que faz com que essa relação que nós estamos discutindo aqui, que é a relação desses trabalhadores, né? Vamos dizer, trabalhadores que são proprietários dos meios de produção, né? No caso, ele está pensando aqui do artesão e do camponês. Vamos pensar que seja a sociedade burguesa, o modo de ver da sociedade burguesa é tão
é dela tão inseparável que aquela destinação é também aplicada aonde a relação diretamente a contradiz. Quer dizer, como é que a gente vai pensar esses trabalhadores que são proprietários dos meios de produção, como é que a gente vai pensar eles como sendo capitalistas, né? E não apenas isso, nós vamos pensar eles como capitalistas, mas também como trabalhadores, assalariados de si mesmo. Quer dizer, o que ele está dizendo é que a sociedade burguesa esse modo de ver da sociedade burguesa, é que cria essa confusão quando nós analisamos essa relação. Porque essa relação, ela contradiz aquela relação que funda a sociedade burguesa. E é a relação onde os trabalhadores assalariados são aqueles que não são proprietários. Então, como é que um proprietário pode ser trabalhador assalariado? Então, esse é o primeiro ponto. Aqui você tem um elemento da ideologia que muitas vezes, né, esse modo de ver é tão inseparável dessa destinação que ele fala, destinação categórica, que é aplicada até onde essa relação diretamente a contradiz. Né? O outro ponto é o seguinte, ele diz, tem um conceito de capital aqui, isso é importante, a gente inclusive estava vendo na leitura anterior. O que é capital? Né? Os meios de produção só se tornam capital ao ficarem independentes, como força autônoma em face do trabalho vivo. Então, veja bem, capital é quando esses meios de produção eles são independentes do trabalho vivo. Né? Só que ele diz aqui, no caso referido, aí é que entra essa contradição. No caso referido, o produtor, o trabalhador, é possuidor, proprietário dos meios de produção. Aí Marx diz, esses meios não são capital. Nem o produtor perante eles é assalariado. Não obstante, e é aqui que entra a confusão, que é o modo de vida da sociedade burguesa, não obstante, são considerados capital. E o próprio produtor se biparte, e desse modo, como capitalista, emprega a si mesmo como assalariado. Quer dizer, eu entendo que para Marx, esses meios de produção, tanto do artesão como do camponês, eles não são capital, né? E nem esses produtores independentes, olha só esse termo, produtores independentes, eles podem ser considerados assalariados, né? Só que o que ele está dizendo aqui é que você tem um modo de vida da sociedade burguesa e existe uma contradição que faz com que, né, se tenha essa bipartição, né? Porque ele diz aqui, não obstante, são considerados capital, né? Aqueles meios de produção são considerados capital, e o produtor, quer dizer, o trabalhador, ele é considerado como sendo capitalista, que emprega a si mesmo como assalariado. Eu pergunto, será que é a ideologia que opera essa bipartição, essa confusão onde se contradiz diretamente a relação, né? Uma relação real, quer dizer, pensando no caso do trabalho uberizado, né? Que você tem, no caso específico aí do motorista
de aplicativo, né? Que você tem um meio de produção, aqueles meios de produção ali são propriedades daquele trabalhador, né? Então, se são propriedades dele, não são capital, né? Não são capital, nem eles são assalariados. Não obstante, são considerados capital e o próprio produtor é considerado como um capitalista que emprega a si mesmo como assalariado. Sim. Quer dizer, é muito interessante aqui eu penso que aqui entra uma operação ideológica. Eu acho que o senhor identificou um elemento aí nesse trecho bem importante, né, sobre essa consideração do Marx, que é o modo de ver da sociedade burguesa que ele está considerando mesmo, né, que acho que abre esses caminhos ideológicos, né, do entendimento dessas formas de trabalho. Exato. Mas acho que tem um outro ponto interessante, Hum. Fazendo uma certa regressão, né, que é uma coisa que a gente já comentou, eu já cheguei a colocar, porque aqui a gente está se referindo ao produtor, à produção simples de mercadoria. Esse produtor proprietário, ele não opera numa produção de acumulação ampliada, por mais que você pode dizer que meio de produção seja capital e que força de trabalho seja salário, ele tem uma finalidade, né? Ele troca talvez a sua produção por renda, né? E reproduz só a força de trabalho, ele não acumula, né? Nesse primeiro nível, um produtor proprietário, uma produção simples de mercadoria. E a gente tratou disso sobre o debate que o Marx estava fazendo, que é um conceito que ele não operacionalizou aqui, que é o conceito de trabalho improdutivo. Por mais que o trabalho improdutivo anterior também se enquadrava, digamos assim, nessa categorização da produção simples de mercadoria. Produção de serviços, talvez, mas, né, a natureza do produto, ela tem alguma relevância, mas ela também é um elemento que pode ser abstraído, né, enquanto mercadoria, seja um produto tangível ou um serviço. Então, nesse sentido, há uma diferenciação que o Marx coloca aqui em relação à produção daqueles produtores de serviços, aqueles que poderiam ser conta próprias também, como jardineiro, como alfaiate, né? Poderiam ser uma produção simples de mercadoria, como produtores por conta própria. Aqui, o elemento distintor e que o Marx operacionaliza novos elementos da análise é a propriedade de meio de produção. É o produtor independente, é o conta própria, com meios de produção. Anteriormente, o debate, né, que ele estava tratando com a categoria trabalho improdutivo, que ele não inseriu aqui nesse momento, em que anteriormente ele disse que não tem nada que ver com essa categorização, em certo sentido, né? O que há de novo aqui é que o trabalho do camponês e do artesão está sendo considerado no âmbito de um produtor com a detenção de meio de produção, além da detenção da força de trabalho. Não sei, é uma leitura que eu tenho, assim, nessa distinção, né, que ele fez uma categorização diferente, mas o elemento novo aqui em relação ao que a gente estava discutindo no contexto do trabalho improdutivo exterior à produção do capital, a força de trabalho que se troca por rendimento, é que ele não estava inserindo a produção simples de mercadoria, onde o produtor ele detém propriedade além da força de trabalho, ele detém meio de produção. Que ele operacionaliza justamente esse elemento. Exato. Esse é o ponto central. O ponto central é o capital. E o que é o capital? O capital é quando os meios de produção se tornam independentes.
força autônoma em face do trabalho. Aí entra a questão da propriedade, forma de propriedade. O que é que define o capital é a forma de propriedade. Isso é fundamental, isso aqui é basilar. Agora, veja bem, vamos ler o próximo parágrafo, aí você vai ter uma surpresa aqui, porque o que Marx ele está falando, no primeiro momento, ele fala de uma realidade e de um modo de ver da sociedade burguesa que parece contradizer essa realidade. Mas ele vai reconhecer que aquilo que, por mais irracional que seja à primeira vista, é correto até certo ponto. Quer dizer, isso é muito interessante, para a gente não achar que a ideologia é meramente uma falsa consciência. Né? Ele está dizendo aqui, ó, até certo ponto é correto. O que é correto? Essa confusão aí entre achar que o proprietário dos meios de produção ele é assalariado e ele funciona como capitalista, que explora a si mesmo. Quer dizer, essa confusão, né? Porque, na verdade, ele está falando aqui de uma confusão. Olha, tem uma tremenda confusão aí. Quer dizer, qual é a confusão? Aquela confusão que o possuidor dos meios de produção ele quer dizer, é um capitalista que paga salário a si mesmo, e o capitalista, então, ele explora a si mesmo, né? E o possuidor dos meios de produção, ele é trabalhador, é assalariado, mas é assalariado que emprega a si mesmo, quer dizer, ele do Marx, ele, no primeiro momento, ele na interpretação que eu faço, ele mostra uma confusão. Né? Aí ele vai dizer que esse modo de ver da sociedade burguesa contribui para essa confusão. Porque na sociedade burguesa é que as coisas são presas assim a essa destinação econômico-social, né, onde você, vamos imaginar, né, antes do capitalismo, talvez não houvesse essa forma de enquadramento com respeito a essa destinação econômico-social, destinação categórica, né, onde você tem que pensar exatamente nesses termos aqui. Ele vai dizer que essa realidade que ele está descrevendo aqui, ela está um pouco embaralhada por uma sociedade que ela não permite que se entenda. Só que ele vai dizer o seguinte, olha, mas o irracional, né, ele pode ser que ele esteja correto até certo ponto. Vamos ler esse próximo parágrafo, aí vai ficar mais claro esse movimento do Marx. Na realidade, essa concepção, por mais irracional que seja à primeira vista, é, contudo, correta até certo ponto. Sem dúvida, o produtor cria, no caso considerado, a própria mais-valia. Supõe-se que vende sua mercadoria pelo valor. Ou seja, o produto todo só materializa o próprio trabalho. Poder ele, porém, tomar para si mesmo o produto inteiro do próprio trabalho e um terceiro, o patrão, não se apropriar do excesso do valor do produto acima do preço médio de sua jornada de trabalho, é mercê que deve não a seu trabalho, que não o distingue de outros trabalhadores, e sim a propriedade dos meios de produção. Assim, é por força da propriedade dos meios de produção que se apodera do próprio trabalho excedente. E como seu próprio capitalista, consigo mesmo, se relaciona na qualidade de assalariado. Esse Pronto. É o ponto fundamental aqui, né? Novamente. Vamos só ler esse parágrafo, a gente fecha, a gente comenta, porque aí ele está fechando esse raciocínio. A dissociação
patenteia-se a relação normal nessa sociedade, onde não se verifica de fato, presume-se que exista, e como acabamos de ver, de maneira correta até certo ponto, pois, distinguindo-se, por exemplo, de condições existentes em Roma Antiga, Noruega ou noroeste dos Estados Unidos. O que aparece aqui como fortuito é a união e como normal a dissociação. Daí manter-se a dissociação como relação, mesmo quando a pessoa congrega as diferentes funções. Sobressai aí, de maneira contundente, a circunstância de o capitalista como tal ser apenas função do capital e o trabalhador função da força de trabalho. É, pois, lei que o desenvolvimento econômico reparta essas funções por pessoas diferentes, e o artesão ou o camponês, que produz com os próprios meios de produção, ou se transformará pouco a pouco num pequeno capitalista, que também explora trabalho alheio, ou perderá seus meios de produção. De início, isso pode ocorrer, embora permaneça proprietário nominal, como no sistema de hipotecas, e se converterá em trabalhador assalariado. Esta é a tendência na forma de sociedade onde predomina o modo de produção capitalista. Pois é, ele se enganou, né? Ele se enganou. Pelo menos nós estamos discutindo exatamente o que está acontecendo, que é o contrário, né? As pessoas estão sendo levadas, aí a gente pode dizer, não, mas isso é ideologia. Pode ser, a pensar que são proprietários, né? São Uhum. empreendedores. Mas Né? é que assim, é, é, é um banquete, né, pro fetiche do empreendedorismo, né? Essas formas de trabalho, porque o próprio Marx ele está assumindo aqui as contradições dessa forma, né? Que ela congrega porque assim as funções dessas relações sociais de produção, elas têm como ponto de partida as formas de propriedade, né? As condições de propriedade, esse relacionamento da propriedade e da apropriação. E veja, né? Ele coloca que é por força da propriedade, né, dos meios de produção, que o próprio trabalhador pode se apoderar do excedente. Não é por algo inato à força de trabalho, por ter algo distinto na força de trabalho do trabalhador que ele se apropria. A condição fundamental para se apropriar de trabalho excedente, seja um capitalista ou seja um trabalhador por conta própria, é que ele detenha algo além da força de trabalho. Mas aí você tem complexificações, você tem mediações, né? Quanto o trabalhador é capaz de se apropriar do seu próprio trabalho excedente? O quanto ele é proprietário, de fato, das condições de apropriação do excedente econômico? Talvez ele seja proprietário num primeiro nível. Eu acho que essas mediações da propriedade, elas são fundamentais para a gente ir para análises mais concretas das diversidades de formas contemporâneas, do trabalho por conta, dos empreendedores, dos ditos empreendedores, né? Os trabalhadores uberizados, né? Acho que esse elemento, ele é um ponto bem importante, professor. Não sei, acho que o senhor pode ter mais considerações aqui para enriquecer. Não, eu penso que é isso daí mesmo, que você está colocando, a gente está, vamos dizer assim, né? Nós estamos mapeando, porque nesses parágrafos que nós lemos aqui do Marx, para mim está muito claro que uma coisa que está operando aqui é a ideologia. Ele não fala essa palavra, claro, não fala o conceito, mas tem aqui a expressão, né, modo de ver da sociedade burguesa. Eu entendo a ideologia como sendo um modo de ver, né? Agora, ao mesmo tempo, ele está dizendo que a ideologia ela é uma forma de ser da essência, né? Quer dizer, por mais que seja irracional à primeira vista, né? Essa confusão toda aqui que nós discutimos, né? Que
como é que pode, né, você ser capitalista e ser trabalhador assalariado, sair explorando, né, assalariado de si mesmo, né? Como é que é capitalista se paga, né, se recebe salário, né? Como é que é capitalista se explora a si mesmo, né? Quer dizer, isso aí ele vai dizer, olha, por mais irracional que isso seja à primeira vista, ele diz, contudo correto essa forma como aparece. Por que é correto? Aí ele está dizendo aqui, aí ele vem para essa questão aqui da propriedade, porque o produtor cria, né, a própria mais-valia. Exato. Né? E o produto todo só materializa o próprio trabalho. Né? Não, E aí diz... porque assim, aí, professor, aí que eu acho que há elementos objetivos da produção e das relações de propriedade que são muito concretos para a nossa análise. Sim, exatamente. Por mais que há os elementos ideológicos ali, aqui ele traz, eu acho que esses elementos eles são pressupostos, né, para a gente fazer um tratamento. Ele pensa, exatamente, ele pensa isso porque ele é proprietário. Porque certo? Assim, o que você tem? O trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho e o trabalho excedente. Você tem distintas formas de apropriação do trabalho excedente pelas relações de propriedade. Né? A forma fundamental na sociedade capitalista é a propriedade do próprio capital. Mas há outras formas também, como a renda da terra ou propriedade, né, de recursos da natureza. Há diferentes formas de apropriação. Essa é uma questão concreta, sim, para categorização dessas formas excêntricas de trabalho, né? E como que o trabalhador ele participa dessas formas de apropriação, né? Por ser detentor de força de trabalho e por ser detentor de meios de produção, né? Exato. Mas aí, professor Giovanni, ainda está num nível bem abstrato essas colocações do Marx. Ainda está num nível bem elementarmente abstrato, assim. Mesmo o que ele considere, digamos assim, algumas formas concretas, né? Do trabalho do camponês e do artesão, por exemplo. Eu acho que há mediações que esse tratamento, se fosse fazer uma análise dessas formas, exigiria aí uma consideração de mediações mais complexas. Veja bem, que nesse aspecto aí você está colocando o nível da abstração, das mediações e tal. Isso aí eu nem discuto, eu concordo. Né? A princípio, não tenho o que comentar e que nesse aspecto você tem razão. Agora, o que eu estou querendo entender é que o Marx está dizendo que, por mais irracional que seja, certo? Você tem uma verdade nisso. E a verdade é o quê? Que é por força da propriedade, né, que esses trabalhadores se apoderam do próprio trabalho excedente, né? E como seu próprio capitalista consigo mesmo se relaciona na qualidade de assalariado. Quer dizer, você tem um fundo real nisso. O que ele está querendo dizer é que, por mais que se contradiga, né, a gente tem que identificar nessa realidade irracional, né, elementos que são verdadeiros. E esse elemento que é verdade é a questão da propriedade, a força da propriedade, que faz com que eles pensem dessa forma, mesmo que não sejam, mesmo que isso contradiga a realidade, né? Mas essa ideia, a força da propriedade é importante, não pode ser desprezado, né?
Se achar que, porque são proprietários dos meios de produção, mas isso é só um detalhe, eles são explorados, eles são, na verdade, trabalhadores assalariados, né? Tem algo que, na verdade, tem uma força que não pode ser desprezada, que é a força da propriedade, que explica, inclusive, essa confusão entre como é que eles se apoderam do próprio trabalho excedente. Né? E talvez também essa concepção, professor Giovanni, de se identificar com as ideias burguesas, né, do empreendedorismo, do empresariado. Eles se sentem como empresários, né? Muitos deles se identificam com os anseios empresariais numa condição não necessariamente empresarial, né? Porque eles são produtores diretos, né? Quando a gente considera o empresário capitalista, eles estão numa posição de produtores da riqueza material. Veja, aqui, o Marx coloca, né? A gente já leu um outro parágrafo aqui na página anterior. O próprio produtor se biparte. Ele está falando do produtor. Tudo bem, se biparte nessa relação confusa entre capitalista, que emprega a si mesmo, como assalariado. Mas, antes, o sujeito aqui é o produtor direto, é o produtor da riqueza material. É o proprietário. E outra questão fundamental que a gente está começando a fazer, que é o debate de classe. Classe social. Classes sociais fundamentais, classes sociais intermediárias. Sim, exatamente. É onde a questão da propriedade, a força da propriedade, né? Quer dizer, a propriedade, na concepção de Marx, isso é que é interessante, ela é uma força ideológica, né? É uma força material e, como força material, é uma força ideológica, né? Que faz com que, inclusive, isso que você colocou, né? Essa bipartição, né? Que a gente pode até dizer que, no limite, essa contradição ela é o modo como essa força da propriedade opera na cabeça desses trabalhadores numa situação de uma dissociação. Porque, no último parágrafo, Marx fala uma coisa curiosa, que a gente pode até discutir, porque eu até disse, olha, ele errou aqui, porque ele disse que a tendência no modo de produção capitalista é o quê? É você ter um desenvolvimento econômico em que essa dissociação ela se amplie, né? Quer dizer, você vai ter, de um lado, os trabalhadores assalariados, que são aqueles que não têm a propriedade dos meios de produção, né? E, de outro lado, você vai ter os capitalistas, que são os proprietários dos meios de produção, né? Na verdade, ele até fala essa expressão, a dissociação patenteia-se a relação normal nessa sociedade. Quer dizer, a relação normal nessa sociedade é a dissociação. Enquanto nós estamos tratando aqui de categorias que essa dissociação ela não existe, né? Dessa forma, né? Então, quer dizer, ele diz que o normal é a dissociação, né? Mas veja, professor Giovanni, eu não discordaria do Marx nessa última passagem. Bom, eu entendi a sua colocação, considerando a sua perspectiva. Eu considero a sua perspectiva, né? O senhor tem essa questão, eu diria, um pouco mais ortodoxa, que é interessante e bem fundamentada também, da categorização do assalariado, né? E em relação a se ele detém ou não a propriedade dos meios de produção. Mas
eu acho que há caminhos para outros tratamentos teóricos, né? Inclusive, o assalariado não necessariamente precisa ser um assalariado dentro do modo de produção capitalista. Por participar da apropriação da riqueza como detentor de força de trabalho, por mais que detenha instrumentos de trabalho e participe de formas de apropriação a partir dessa detenção, fundamentalmente não há, acho que uma negação, uma condição excludente. Ele é detentor de meio de produção, ele não é assalariado. Eu não considero que seja uma condição excludente da condição salarial, né? É uma diferenciação salarial, eu diria. Uma outra distinção salarial. E tanto que o meu tratamento, né, na forma como eu elaborei a minha tese, é uma abordagem que incorpora o desenvolvimento salarial como tendência central, o conta própria. O conta própria como uma forma, né, inclusive para o modo de produção capitalista, não só na produção capitalista, mas em certo sentido como tendência para a produção capitalista. Você E tá aí, pensando... professor Giovanni, tem já quero sugerir aqui, e aí o senhor pode até fazer as problematizações dos meus comentários, mas já quero sugerir a próxima leitura, salário por peça. A gente discutiu o salário no capital. Sim, salário por peça, acho que é uma passagem fundamental para a gente avançar agora, depois desse acerto de contas aqui em teorias da mais-valia. Você acha, é só uma questão de encaminhamento, você acha que a leitura até esse ponto G aqui é suficiente? Definição acessória do trabalho produtivo, trabalho que se realiza em riqueza material. Essa distinção da riqueza material, trabalho imaterial, né, é um debate que pode ser interessante também, mas a gente pode resumir também esse debate aqui. Exato. E a gente já está, 3 páginas, 2 páginas, a gente fecha, mais 3. Mas a gente pode parar e você está sugerindo aí o salário por peça, eu acho que é interessante. Mas deixa eu só vamos encerrar, vamos fazer uma leitura talvez um pouco mais corrida. Não sei se tem elementos muito novos. Do ponto G, né? Vamos, isso. Então, é o seguinte, a gente vai parar por hoje aqui, mas antes de parar, eu queria só pedir esclarecimento, porque nesse parágrafo anterior, o Marx fala a função do capital e a função da força de trabalho, certo? Ele vai dizer que o capitalista, como tal, tende a se tornar... se apenas função do capital e o trabalhador, função da força de trabalho. Você fala aí em salarial, função salarial, não sei, né? Você está falando com respeito à função da força de trabalho, é isso? Isso. Certo. Agora, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que essas funções, elas tendem a se... pelo que eu entendi, né, é lei que o desenvolvimento econômico reparta essas funções por pessoas diferentes. Quer dizer, ou você está na função de capitalista, função do capital, ou na função da força de trabalho, né? Quer dizer, e o artesão ou camponês vai se transformar em pequeno capitalista, que vai explorar trabalho alheio, ou vai perder os meios de produção e se transformar em trabalhador assalariado. Quer dizer, o que ele está dizendo é que não tem meio termo. Essa dissociação, ela é uma relação normal no desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, ou você vai se tornar capitalista ou vai se tornar trabalhador assalariado, né? Você não pode estar pensando em mesmo pequeno capitalista, você vai explorar trabalho alheio, quer dizer, queira ou não queira, vai ter que reproduzir o capital.
né? Não dá para entender aqui. O Marx é muito duro nessa. É isso que eu estou entendendo aqui quando ele fala a dissociação patenteia-se a relação normal nessa sociedade. É uma sociedade que desassocia, né? A questão é verificar historicamente se isso realmente se cumpriu ou não, em que medida isso se cumpriu, né? Sim. E como é que fica essa circunstância. Tanto que assim, tanto que a gente vai chegar, por exemplo, a falar do trabalho produtivo no salário por peça, e ali tem uma questão fundamental para a gente considerar. Ele vai considerar o trabalhador por conta própria ali, quando ele se refere, claro que ele não usa esse termo, assim, né, não, essa expressão, um trabalhador por conta própria, mas ele fala da pequena, da produção familiar, né, a produção familiar utilizada como uma estratégia da subcontratação da grande empresa industrial capitalista, uma estratégia de rebaixamento, da remuneração da força de trabalho e de extensão da jornada de trabalho, né, com uma estratégia de intensificação do tempo de trabalho, até do mais valor absoluto, o salário por peça. E são produtores, sim, ali, são produtores proprietários na relação de salário por peça. Sim, mas aí você tem a função do capital, né? Quer dizer, eles... Não, você tem a função do capital, mas isso é para a gente considerar também que há complexificações dessa relação do trabalhador com o capital, por mais que ele seja detentor de meios de produção, entende? Isso é um elemento que a gente vai chegar lá e que eu acho que vai ser importante para a gente continuar avançando. Eu vou... E você... É um capítulo do livro 1 do Capital, é isso? Ou é a seção? É a seção. Assim, a gente poderia ler o capítulo também, só que é um capítulo longo. Eu não sei como que tá. Porque a seção tem vários capítulos, né? Deixa eu ver aqui Vê quantas páginas dá aí, professor Giovanni. Veja bem, você tem aqui no livro, você tem na seção 6, o salário. A seção 6, ela é composta por 4 capítulos. Você tem o capítulo Transformação do Valor, respectivamente, do preço da força de trabalho em salário. Você tem um capítulo 18, o salário por tempo. E tem o capítulo 19, o salário por peça. E depois tem um capítulo 20, Diversidade Nacional dos Salários. Quer dizer, essa forma salário aqui. Né? Agora, não esquecendo que ele está falando aqui do trabalho produtivo. Você tem a produção do capital. Aqui Sim, mas essas relações de propriedade aí, no salário por peça, elas são excêntricas também. Eu penso que elas são cêntricas, mas isso a gente vai discutir. Porque na forma, quer dizer, você tem aqui o seguinte, você tem, inclusive a gente viu aqui, olha só, né? Quer dizer, na leitura do Marx, o desenvolvimento econômico, ele é dissociativo, significa ou você está numa função ou está noutra, ou função do capital ou função da força de trabalho. E ele está falando aqui, obviamente, da função do capital, como se organiza, isso é trabalho produtivo, significa que produz mais valor. Ele não está lidando aqui com outra... Quer dizer, o trabalho produtivo é a obsessão do Marx, interessa para ele o trabalho produtivo, porque está a raiz, inclusive, das contradições do sistema, da acumulação, da dinâmica, do crescimento, certo? É por isso que a gente, hoje em dia, quando se despreza essa questão do trabalho produtivo, né, as pessoas não entendem como isso, metodologicamente, é fundamental até para fazer a crítica do capital. Não se faz a crítica do capital desprezando essa questão do produtivo e do improdutivo, certo? Para entender, até porque, na forma do trabalho produtivo, como está aqui,
é que você vai encontrar elementos, aí você tem elementos, como, por exemplo, salário por peça, né, que são elementos que expõem essa natureza, né, da Sim. função do capital, as contradições, inclusive, que está nessa forma. Né? Agora, Muito agora, interessante isso. A forma salário veja bem, a forma salário é uma forma ideológica. Essa sessão é uma sessão que a gente pode muito bem discutir ideologia, como a gente discutiu aqui. sim, sim. Né? Isso é que é Não, interessante. tanto Né? a forma material quanto a forma ideológica. Eu sugiro assim, Aziel, a gente abra para a sessão 6, o salário. Aí a gente... Tá. Agora, se você achar, não, vamos pegar só o capítulo 19, o salário por peça, aí... porque a seção 6, olha só, são que são 6 a 7, 7 a 8, são 20 páginas. 20 páginas. Sim. 20 páginas. Mas o que acontece, professor Giovanni? Pensando ainda os fragmentos da teoria salarial geral, enquanto forma social, que o Marx esboçou e não levou adiante. Eu estou falando de forma social, tá? Eu sei que a centralidade ela é o trabalho produtivo, mas, inclusive, até para pensar o debate de transição, é importante a gente pensar as formas sociais. Sim, a forma social, exatamente. A forma social. Então, assim, não é desprezível, não é desprezível. Eu tenho considerações... Social, do que a forma social do capital? A porta de entrada para uma teoria salarial geral é o mercado de força de trabalho da sociedade capitalista. Você integra diferentes setores de produção, que é mercado de força de trabalho. Inclusive que se relaciona com o setor da produção do capital. O setor estatal de serviços não mercantis, o setor da produção simples de mercadoria e o setor do modo de produção capitalista. Eles integram, a grosso modo, né, são os setores fundamentais da forma social salário no mercado de força de trabalho da sociedade capitalista. Esse é o meu esboço teórico, tá? Para uma teoria salarial, eu já estou adiantando para o senhor, nesse sentido, que eu não paro aí só na forma de propriedade, né? Mas é uma coisa que a gente está aberto às críticas e às elaborações. Não, mas é necessário. Eu, a princípio, eu concordo. Eu não tenho nada, né? Eu só estou tentando ver aqui a centralidade e que interessa para ele é pensar na função do capital, porque é ele que organiza esse movimento. Inclusive, esse desenvolvimento econômico aqui é dado pelo trabalho produtivo, certo? Pela função, inclusive a função do capital, que é o quê? Que é isso tudo, a força da propriedade privada, entendeu? Uhum. Reprodução ampliada, alienação, acumulação, né? Isso tudo que a gente já discute aí. Então, isso e a questão da propriedade é fundamental para se pensar, inclusive, esse elemento aqui que ele está colocando, que ele chama de dissociação, significa que, olha, a tendência é a propriedade se concentrar. Exato. Né? Essa Esse é é a o questão. elemento fundamental das mediações para pensar essas relações de tempo de trabalho excedente e tempo de trabalho necessário, a concentração da propriedade. Não só o modo de produção especificamente capitalista, fundamentalmente ele, mas os desdobramentos das condições de propriedade e apropriação que o modo hegemônico de produção propaga. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ele está falando aqui, no caso, do artesão ou camponês que vai se transformar ou num pequeno capitalista ou então num trabalhador, ou vai perder os meios de produção, né? Ou perderá seus meios de produção. Aí ele diz, de início, isso pode ocorrer, embora permaneça proprietário nominal, como no sistema de hipotecas. Quer dizer, ele nominalmente pode ser proprietário, mas efetivamente ele não é proprietário coisa nenhuma. Certo? Isso aqui é interessante. Novamente entra a questão das aparências aqui.
né? Porque ele vai dizer, olha, você pode ter um sistema onde você pode até ter os meios de produção, mas são nominais, como no sistema de hipotecas, porque no sistema de hipotecas é o seguinte, você mora na casa, você está na casa, a casa está até no teu nome, mas não é tua, é do banco. Você hipotecou, certo? Então, aí você tem outras condições de apropriação de excedente, de trabalho excedente, não necessariamente determinada pelo modo de produção, não necessariamente determinada pelo modo de produção capitalista, mas na relação com o capital. Mas aí é que está, se é uma relação com capital, evidentemente isso é do modo de produção capitalista, né? Quer dizer, essas formas... Há condições, eu diria, que de autonomização do capital, autonomização relativa, né? Do capital com o modo de produção capitalista, né? A redistribuição, tudo mais, tudo isso é determinante quando a gente vai olhar para a forma mais concreta das condições de apropriação do trabalho abstrato. Ele está dizendo coisas aqui que são coisas dessas curiosas. Quer dizer, você pode ser dono do carro, né? Você pode ter ser proprietário desses meios de produção, mas de repente aquele carro, você está pagando uma dívida, ele não é teu ainda, né? E vai saber se vai ser teu algum dia, porque aquilo está se desvalorizando, você vai ter que comprar outro e se endividar. Então, quer dizer, ele está lidando com... ele está falando aqui, olha, o camponês, o artesão, no capitalismo, a tendência é eles se transformarem, ou no pequeno capitalista, ele vai ter que participar da concorrência, explorar para crescer, se não crescer, morre, ou então ele vai se tornar trabalhador assalariado, mesmo que ele apareça como sendo um proprietário nominal, né? Ele até diz aqui, como no sistema de hipotecas, quer dizer, o sistema das aparências. Você, aparentemente, você é proprietário, quando não é coisa nenhuma, você não tem controle. O senhor identificou um outro conceito importante. Ele fala que ele é um proprietário, mas esse conceito nominal, essa adjetivação ali, ela dá um outro sentido. Isso é interessante. Isso aqui é só para explorar, certo? Para mostrar que a riqueza que o Marx coloca é uma riqueza num aspecto onde essa questão da aparência, da essência, da ideologia, do irracional e do racional, quer dizer, a racionalidade do irracional, quer dizer, você tem elementos aí que ele está dizendo, olha, a dissociação ela é uma força objetiva. Agora, você pode ter elementos onde aquela aparência, o nome, certo? Eles podem se sobrepor, né? Até para confundir essa realidade onde ele imaginava assim, uma sociedade se convertendo todos em trabalhadores assalariados, né? Quer dizer, de alguma forma ou outra. Agora, tem que entender isso a partir da função do capital e a função da força de trabalho, ou do trabalho vivo. Vamos resgatar o que a gente discutiu lá no capítulo 6 inédito, né? Função do capital e função do trabalho vivo. O trabalho vivo é o quê? Aquele que é sugado, aquele que é expoliado, que é explorado, quer dizer, tudo isso, mesmo que você seja proprietário, você pode ser proprietário nominal, proprietário do que é irrelevante, né? Porque a gente vive numa Qual que é a relação, por exemplo? Essa categoria eu acho importante, né? A categoria expoliação, porque o sistema de capital ele se relaciona com boa parte dos assalariados não pela exploração, mas pela expoliação. Sim, a apropriação da renda. Os trabalhadores improdutivos do serviço público, né? A relação do capital com o trabalho improdutivo exterior ao modo de produção capitalista é a relação que ele estabelece a partir da expoliação. Sim. Por exemplo, o funcionário público, o assalariado funcionário público, se relaciona com o capital pelos mecanismos da redistribuição, da intensificação da jornada. Isso amplia a apropriação da parcela de tempo de trabalho excedente e reduz a parcela de apropriação de tempo de trabalho necessário. Isso não altera a criação de mais-valia, mas isso implica na repartição da mais-valia entre capital e trabalho.
Eu estou pensando aqui no teu objeto de pesquisa, que é o caso do motorista de aplicativo que é proprietário de um veículo e esse veículo é o meio de produção dele, né? Vamos dizer, mas se você for verificar, essa relação de propriedade ela tem que ser questionada, né? Porque aquilo dali pode estar, por exemplo, hipotecado, pode ser algo que ele ainda está pagando, ele também ele paga uma renda, que é um juro, porque ele Alugado. se Aqui na endividou, cidade onde eu tô, alugou, né? aqui na cidade onde eu tô, tem empresas agora que estão alugando veículos, motos Alugando veículos. especializadas em trabalhadores de aplicativo. Sim, você pode ter esses entregadores aí, eles podem, às vezes, alugar uma bike aí para prestar um serviço, né? Aham. Quer dizer, você tem elementos, é claro que a gente não está falando exatamente essa questão do trabalho produtivo, improdutivo, que não entra, mas entra essa questão aí que a gente está tentando mapear aqui, essa relação, vamos dizer, que a gente tem que questionar, que está na origem, inclusive, da tua reflexão, porque você fala na questão de uma... Quando você fala de uma teoria salarial, você está falando, na verdade, vamos discutir aqui uma teoria da propriedade, né? Afinal de Isso. contas, o que é ser proprietário, o que é ter propriedade, né? Porque isso para o Marx é muito importante. A gente viu na leitura do capítulo 6º como capital para ele, o que é o capital para ele, né? Lá no capítulo 6º que a gente estava dizendo, né? O capital é aquele que tem a propriedade, né? Essa força social, é força social porque tem a propriedade, né? Propriedade privada, pronto, ela já diz aí, só que tem uma série de implicações, né? Que, na verdade, o que é que significa isso, né? A questão do controle, a questão do poder, a questão da apropriação, das formas de apropriação, porque você pode Uhum. ter, muitas vezes, não se confunde, né, a função de gestão com a função de propriedade, né, enfim, o capitalismo hoje ele está mais complexo, né? Você tem categorias que não são proprietários, mas tem a função do capital, certo? Isso é que é interessante, esse processo de dissociação não é tão simples como o Marx talvez possa ter pensado, né, com o surgimento dessa camada de gestores que são, eles não são proprietários, mas eles têm a função do capital, né? Isso é que é interessante, porque também você pode ter esses gestores, inclusive, eles têm a função do capital, mas eles são trabalhadores assalariados, eles recebem uma parte, né, da mais-valia na forma de salário, né, embora eles, por conta da posição deles, a gente vai ver isso discutindo o Rui Fausto, né, eles já não estão na função da força de trabalho, estão na função do capital, né? Isso é que é interessante. Essa discussão que a gente está fazendo aqui é uma discussão das classes sociais, né? Que tem a ver com essa... Então, essa questão da força da propriedade, essa discussão da propriedade é fundamental. E, aliás, é a discussão do futuro, porque, Exato. ao invés de discutir salário, que significa repartição, né, distribuição, por que não discutir propriedade, que significa controle? E aí essa é a questão né, por que o capital não quer discutir propriedade, o capital quer discutir salário, porque se discutir propriedade vai tocar no segredo dele, entendeu? E essa é a Uhum. questão. Quando o futuro é a discussão das formas de propriedade, né? Exato. Propriedade social, propriedade pública, propriedade estatal, propriedade privada, propriedade, quer dizer, cooperativa, né? Essa é a discussão, a gente tem que discutir isso daí, né? Porque discutir salário, direitos trabalhistas, esse pessoal que quer Não, não.
Não, a discussão que eu coloco de salário é como forma de propriedade mesmo, não é uma discussão jurídica Não, do salário. eu digo assim, essa discussão sobre os plataformizados, os trabalhadores aí Uhum. de... Ah, é O que eles, regulamentação, né? o que eles querem é meramente, vamos dizer, escamotear a questão fundamental, né, que é Uhum. tocar nessa questão da propriedade, né, da Exato. propriedade capitalista, porque não é questão de... até porque é o seguinte, como é que você vai ampliar direitos para esses trabalhadores se você não vai discutir, afinal de contas, quem é que vai arcar com o ônus né, do custo desses direitos, né? Exato. Porque já não se trata, né, eles estão em outro tipo de relação de trabalho, né? Enfim, Uhum. essa é uma discussão estratégica, né? Para nós não Uma ficarmos só na discussão de discussão. ponta, né, professor? É uma discussão de ponta. Então, vamos combinar assim, Eziel. A gente pode fazer o seguinte acerto. Bom, a gente pode ler por conta própria essa parte final aqui da Teorias da Mais-Valia. Na Legal. próxima semana, a gente já pega, excepcionalmente, a gente já começa a discutir essa seção sexta, o salário, certo? Uhum. Né? Agora, eu estou vendo aqui se não seria bom a gente discutir. Tem um salário por tempo e tem o salário por peça. Né? Vamos discutir o salário por tempo, acho que vai ser legal a gente ter essa Pronto. passagem juntas aí A por essa gente vai discussão discutir o toda. capítulo 18 e 19, salário por tempo, salário por peça. São dois Legal. capítulos importantes dessa sessão, certo? E aí, a gente, concluindo isso, a gente volta para o texto lá sobre o trabalho uberizado, certo? Legal. Então, Certo. beleza. É isso aí, até terça-feira, né? Até terça então, professor. Um abraço.